Fala aí, galera, tranquilo? Cara, espero que vocês estejam tão animados quanto eu, assim, nosso segundo papo reto. Quem aqui tava no primeiro, por sinal? Pô, vocês gostaram, né? Cara, se Deus quiser, esse aqui vai ser tão bom quanto. O primeiro foi sobre namoro, né? Todo mundo se interessa, assim. E esse de agora é sobre o cristianismo na universidade, né? No colégio, na sala de aula, assim, no geral. E, cara, para isso, sim, queria convidar aqui a galera para subir no palco. Então, pô, por favor, aplauda aí. Carlos, Duda, Enzo. Chega aí, galera. Senta aí. Bom, só antes de mais nada assim, a gente vai se apresentar. Você deve conhecer a gente, né? Mas só pra gente falar sobre o que a gente estuda, né, e tudo mais. Eu sou o Lelés, caso alguém não conheça. Eu faço jornalismo na faixa, né? Já fiz letras também na UF, mas atualmente eu faço só jornalismo mesmo lá no Rio. Meu nome é Duda, eu faço psicologia na Maria Tereza. Meu nome é Enzo, eu faço economia aqui na UF. Eu sou o Carlos e faço psicologia na Maria Tereza também. Tem a Rebeca também, infelizmente ela não pôde vir, mas ela vai aparecer aqui no vídeo com a gente, então, só reforçando, né, que ela também vai estar aqui conosco. E, pô, a gente vai falar sobre cristianismo na universidade, beleza? E, cara, para isso, assim, a gente leu um livro que se chama, é esse nome, né, Cristianismo na Universidade, melhor dizendo. E a gente queria trazer para vocês, assim, o que a gente gostou um pouco do livro, o que ficou no nosso coração, sabe? Nada muito crítico, assim. Cara, são experiências mesmo que a gente teve lendo o livro, a gente queria compartilhar com vocês, assim, né? E eu queria começar falando sobre a primeira parte do livro, que é sobre cosmovisão. E, cara, cosmovisão nada mais é do que a forma que a gente vê o mundo, sabe? A forma que a gente enxerga o mundo, assim. E é um assunto muito importante, assim, não colocando em pé de igualdade com os outros ou de superioridade, mas é um assunto que a gente precisa ter em mente para entender o que vai vir na sequência, né? E, cara, cosmovisão, assim, existem várias. Todo mundo tem a cosmovisão, ninguém é imparcial, ninguém é, assim, isento, sabe? Todo mundo tem sua própria forma de enxergar o mundo. Pode ser através de religiões, através de opiniões políticas, através de, sei lá, de filosofia, ciência, física. Cara, todo mundo tem cosmovisão e, assim, elas são válidas, beleza? Mas a nossa cosmovisão, ela é a cosmovisão crente, da Bíblia, sabe? Cristã, assim. Então, o que isso quer dizer, né? Apesar de parecer óbvio. Cara, a nossa cosmovisão é o que está escrito na Bíblia, sabe? Então, quando a gente se depara com alguns assuntos que a gente não tem uma opinião formada, cara, a gente tem que pensar o que a Bíblia fala sobre esse assunto, sabe? Não que, meu professor falou algum assunto, um amigo meu falou que é assim, assado. Não, aquela celebridade que eu gosto. Cara, o que importa pra gente é o que está na Bíblia. Eu sei que pode parecer meio óbvio, mas na faculdade, por exemplo, assim, a gente se depara com muitos assuntos que a gente não tem domínio, a gente não tem conhecimento, sabe? E beleza, a Bíblia pode não falar detalhadamente sobre aqueles assuntos, mas o principal ela fala, sabe? Então, assim, cara, vale muito a pena a gente estudar assim, a Bíblia, conversar com pessoas, discipulado, na célula, para a gente realmente saber o que Deus tem a dizer sobre esses assuntos, sabe? Então, cara, é muito importante nossa cosmovisão ser 100% cristã, assim, e não uma parte, não só o que a gente concorda, mas, cara, totalmente, assim, nossa cosmovisão tem que ser o que a palavra de Deus prega. Pô, Deus criou os céus e a terra, Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, nós somos pecadores, Jesus veio e tudo que tem, tudo que envolve, né, assim, esses assuntos, cara, tudo que a Bíblia crê, a gente crê e a gente tem que defender, assim, o que a Bíblia nos diz. Cara, até em relação a isso que o Leste falou, né, em relação à cosmovisão, existe a cosmovisão cristã, né, que é até um exemplo da Universidade Confessional. Até para explicar para vocês o que é, porque eu não sabia antes de ler o livro. A Universidade Confessional é uma universidade que ela tem uma confissão, né, que ela é dita, todo mundo sabe que essa faculdade segue essa confissão. É um exemplo até a Universidade da Mackenzie, né, que é até legal, um exemplo que nós podemos dar, que toda vez que alguém vai visitar a universidade, eles dão uma Bíblia, porque a gente, como cristão, considera a Bíblia como o livro mais importante, né? Então, como uma maneira de demonstrar amor e carinho, né? Carinho pelo próximo, eles dão a Bíblia. Eu acho isso muito maneiro, assim. Um ponto até meio diferente, assim, em relação à cosmovisão, que ele fala sobre a busca pela verdade. A busca pela verdade é uma busca que, hoje em dia, na sociedade está muito deturpado, né? Está tendo a maneira como está sendo vista a verdade está sendo uma maneira muito vista de uma maneira mesmo errada, assim, né? Não existe mais uma verdade, são várias verdades, né? Hoje o que conta é a nossa sensação, nossas experiências, né? Só que, poxa, se a gente parar para pensar no dia a dia, cara, assim, de maneira muito prática, assim, quando a gente quer receber um troco, todo mundo quer receber um troco honesto, né? Um troco realmente certinho, conforme que tem que ser. Ou se a gente está assistindo algum jogo,
Tem que ser um jogo também que, poxa, o árbitro, ele deu o cartão de maneira correta, a gente quer, né, que realmente ele deu o cartão de maneira correta, que apite de maneira correta, senão a gente também fica boladão, né, quando não é da maneira que a gente quer, assim. Então, no dia a dia, a gente vê que os seres humanos, eles realmente querem isso, eles realmente buscam a verdade. Mas a gente chega na universidade, não é muito assim. Quando a gente chega na universidade, a gente vê que é tudo muito relativizado, sabe? Há uma relativização da verdade, principalmente em relação a questões morais, religiosas, espirituais, em que depende muito, até falado assim, né, que depende muito das questões culturais que a pessoa está inserida, questão social. Então, realmente há essa deturpação assim mesmo. Eu acho que até, perdão te cortando, acho que até Jonatas mesmo que tem uma frase que ele sempre comenta assim, que quando as pessoas falam, né, a verdade a verdade não é absoluta, aí ele responde, tem certeza? Porque se a pessoa falar assim, né, tem uma verdade absoluta, né, então, como você falou, é muito relativo o que eles pensam, né. Sim. E até na hora mesmo da gente pregar o evangelho, né, é até mais difícil, porque não existe mais a verdade, né, que nem a gente acredita. Que a palavra é a verdade, né? Jesus ter vindo é a verdade. Só que não existe mais isso. Então, até para a gente poder pregar o evangelho, às vezes, enfim, falar mesmo com a pessoa já até fica mais difícil, porque a sociedade está muito deturpada, né? A maneira como a gente fala está muito deturpada. Inclusive o livro, ele levanta outro ponto muito interessante que, quando eu vi, assim, eu fiquei muito interessado, que é justamente essa questão de como é que a ciência se relaciona com o cristianismo. E aí, desde o ensino fundamental, desde o ensino médio, desde o colégio, vocês já são colocados contra isso, assim, tipo, nesse aspecto de ciência contra a religião, contra o cristianismo, como é que você se relaciona. E, cara, a ciência, a pesquisa científica, ela nasceu no berço cristão. Então, assim, o cristão ele não precisa ter medo da ciência, assim como o Jonatas aqui cantou metade do papo reto aqui só na pregação. Então, a pesquisa científica, ela nasce em berço cristão desde o momento que é lido na Bíblia que no início Deus fez os céus e a terra. Antes disso, a sociedade como um todo, assim, sociedades antigas eram muito dominadas por conceitos panteístas. O que é esse panteísmo? É que Deus está em tudo. Então você não pode questionar o porquê que não choveu, porque senão você está questionando a Deus, cara. E aí, como é que você vai fazer? Então, a partir do momento que o cristianismo chega nisso, isso cai por terra. Então aí a gente pode parar de olhar a natureza como algo a ser adorado e sim ver como algo a ser estudado. Então assim a gente consegue conhecer mais a Deus, entendeu? E isso eu achei incrível, assim. Outro ponto muito interessante também é, beleza, a gente estudou então, a gente agora sabe que a gente pode estudar a natureza. Mas o que a gente faz para fazer com esse conhecimento? Agora a gente vai aplicar ele através de tecnologia. Tecnologia nada mais é do que a técnica aplicada, né? Então, assim, a tecnologia, poxa, a gente usa para coisas maravilhosas. Esse papo reto aqui só está acontecendo porque tem microfone, porque tem luz, porque tem um monte de coisa. Então, ao mesmo tempo, a tecnologia também permite que a gente faça estragos devastadores no mundo, assim, desde bombas nucleares até infestações, queimadas, todas essas coisas são causadas pela tecnologia. E a gente, como cristão que estuda ciência, eu faço ciências econômicas, então eu posso dizer que eu sou, entre aspas, cientista. O nosso papel é justamente estudar, conhecer a Deus e usar a tecnologia de forma, primeiro, que seja favorável ao nosso próximo, segundo, que seja favorável a nós mesmos e, cara, terceiro, que glorifique a Deus. Beleza? Então, isso eu achei extremamente interessante, cara. Essa questão do panteísmo que você falou, né, que era tipo um bloqueio que aquela sociedade da época, né, tinha, assim, de estudar Deus e tudo mais. E você acha que hoje em dia, assim, existe uma certa dificuldade que os cristãos têm, não sobre estudar Deus, mas outro desafio que possa haver, assim? Acho sim. Inclusive, o livro fala sobre isso, ele fala muito sobre o aspecto cultural. Por quê? A gente pode definir, assim, como cultura aquilo que a gente aprende na geografia do ensino médio, que cultura é um conjunto de práticas, valores e crenças. Então, a gente, como cristão, o livro fala que a gente pode acrescentar uma nova variável nessa equação, que seria a variável contaminação. E o que é essa contaminação? Isso aí vai medir o quanto da cultura da sociedade foi impactada pelo pecado. Então, assim, a gente sabe que no homem há o mal, há a corrupção, e que isso acaba sendo refletido na cultura. Mas a Bíblia, ao mesmo tempo que ela coloca o mundo de uma forma negativa, ela também não nos incentiva a ficar fora dele. Então, por exemplo, você vai ver Jesus indo à festa de casamento. Você vai ver Paulo, às vezes, citando escritores e autores que não eram cristãos nas cartas dele. Então, aí fica aquela linha, muitas vezes tênue, entre até onde o cristão pode ir na cultura e até onde é pecado, né? E, assim, isso, poxa, muitas vezes foi mal interpretado ao longo da história e a igreja foi tida como obscurantista. Vou dar um exemplo para vocês.
quando missionários eles falam que eles pregam contra as práticas indígenas de matar crianças ou de matar bebês incapacitados ou deficientes, eles não estão pregando contra a cultura indígena, eles estão pregando contra o pecado que, entre aspas, assim, ainda está em resquício nessa cultura. Então, essa diferença é a chave para a gente. Então, a gente, na universidade, no mundo, a gente tem que fazer aquilo que Jesus instruiu a gente, de ser luz, de ser sal, de estar no mundo, de ser enviado a Ele, mas não fazer parte dele, não pertencer a Ele. Então, essa que é a grande sacada, assim, que é um desafio muito grande. Como eu falei, Rebeca infelizmente não veio, beleza? Mas ela separou um vídeo que a gente vai assistir agora. Oi, gente, tudo bem? Poxa, eu queria muito estar aí com vocês no Papo Reto, eu imagino que esteja super maneiro, mas infelizmente não consegui, então tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês do que Jesus mais falou ao meu coração na leitura do Cristianismo na Universidade. E para falar um pouquinho da parte 6, o Nicodemos, que é o autor do livro, ele colocou algumas estatísticas que me chamaram bastante atenção. E aí elas foram, a primeira era que entre 10 jovens cristãos, 4, depois que entravam na faculdade, saíam da igreja, e que entre 10 jovens cristãos, 2 começavam a ir para a igreja irregularmente, quando entravam na faculdade, e ele falava que isso era porque os cristãos não conseguiam equilibrar muito bem, né, a vida mundana e a vida espiritual, que de fato não dá para equilibrar. E aí ele levantou alguns pontos também sobre essas pessoas que eu achei muito interessante, assim. Ele falou que a maioria desses jovens não tinham mentores mais velhos, né, então o famoso discipulador, e também não tinham amizades na igreja. E aí ele explicou, né, que isso tudo era resultado de uma fé fraca, porque as pessoas podiam até estar indo na igreja, na célula, mas não estavam buscando a Deus no dia a dia, né? Não estavam ali lendo a palavra, não estavam orando. Acabou. Acabou, é isso. Então tá. Eu quero falar então da parte do livro que eu gostei, que puxando um pouco da parte da Rebeca, é a questão da responsabilidade social do cristão, né? E eu quero falar de 3 eixos que são fundamentais assim na universidade, que o primeiro é o ensino, o segundo é a pesquisa e o terceiro é a extensão universitária. E eu quero dar foco nessa última daí, que o que é essa extensão universitária, qual que é a definição? Nada mais, nada menos que uma integração assim da universidade, da sociedade, assim, trabalhando juntas, cooperando um com o outro. E deixa eu pegar minha colinha aqui. Essas pesquisas são compartilhadas assim com a sociedade e uma vai ajudando a outra da forma que a sociedade é estudada pela universidade e a universidade acaba ajudando a sociedade dessa forma, assim, criando novos grupos, novas comunidades assim para estudarem juntos e criando não só novos saberes, novos intelectos, novas ideias, mas também vai unindo essas pessoas. E a Bíblia fala que quando a gente está unido assim é porque a gente está em amor. E várias vezes a gente vê isso, né, ao longo das cartas de Paulo, por exemplo. E acaba sendo muito importante essa questão, porque é o lado mais humano assim, da universidade, essa questão de estar junto com o outro, de estar ajudando o próximo. E falando em ajudar o próximo, esse daí é o primeiro aspecto da extensão universitária que está em paralelo assim, com o cristianismo. E são 3. Assim. O primeiro é o amor ao próximo, que está sempre ajudando o outro sem qualquer tipo de visão de retorno, seja financeiro ou algum outro tipo de retorno, né? Aí, isso daí é também que a gente tem na nossa vida cristã, que nós ajudamos o outro, o próximo, sem querer algum tipo de lucro. O segundo aspecto é que a extensão não é um auto-reconhecimento, não tem nada a ver com isso, sabe? Que só a universidade é lembrada nesses períodos assim, de pesquisa e tal, só o nome da universidade que importa. E para a gente também aqui é a mesma coisa, né? A gente não vai fazer isso porque a gente é bom, porque a gente precisa ser famoso, mas a gente só precisa engrandecer o nome de Deus mesmo, e só o nome dele que vai ser lembrado. E por fim, que vocês já estão cansados de ouvir minha voz, com certeza, é o último aspecto que está em paralelo assim, com a Bíblia, que é que ninguém é melhor do que ninguém. Seja o mais antigo, mais experiente na academia, ao mais novo, assim, o calouro mais tranquilo, assim, mais novo na academia mesmo, na faculdade. Todo mundo é igual, todo mundo na mesma caminhada,
ninguém é melhor do que ninguém, seja uma pessoa com um currículo quilométrico ou não, mas todo mundo é igual, e aqui a nossa vida também é todo mundo igual aqui, seja pastor, seja uma pessoa nova na fé, todo mundo é parecido, todo mundo é igual, importante para Jesus. Então, essa parte aqui que eu gostei, assim, e é isso. Obrigado. E, galera, só reforçando de novo, né, o nome do livro que a gente leu é Cristianismo na Universidade. Assim, uma leitura muito válida, a gente não falou sobre tudo, por incrível que pareça, assim, tem muito mais a ser estudado, né, a ser lido, assim, então, pô, vale muito a leitura, sabe? A gente falou de uma forma muito superficial, assim, só para trazer alguns pontos mais centrais para vocês, beleza? Então, pô, depois tentem ter acesso, assim, a esse livro. E, pô, puxando, assim, uma parte mais prática e pessoal, assim, tem algum testemunho que vocês podem dar, assim, dessa questão que a gente comentou, né, do cristianismo em sala de aula, assim, já rolou algum confronto, algum testemunho maneiro que vocês possam trazer pra gente? Quer começar, Emerson? Posso. Então, eu estudo economia na UF, e quem estuda economia na UF sabe que a UF é uma escola marxista no sentido no curso de economia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as pesquisas científicas feitas pelos professores são de maioria, tipo, na grande maioria dos professores, de cunho marxista. Então, é sempre um desafio você enfrentar o marxismo, e você acaba enfrentando ele muito cedo nesse curso. Por quê? Porque você tem que ler o Capital de Marx antes de, por exemplo, aprender a fórmula de juros compostos, num curso de economia. Então, acaba que você tem que se confrontar com o marxismo muito cedo. E como é que eu fiz para me confrontar com o marxismo? Eu li Marx todo, e li muito mais, e li outros autores, e é isso que eu queria deixar assim para vocês. Independente da área que vocês forem entrar, estudem, apliquem o máximo de vocês. Como o Jonatas falou aqui, quem estuda pouca ciência não vê Deus, quem estuda muito vê. E é exatamente isso, cara. Assim, estudem, se apliquem, porque foi o que eu fiz, foi o melhor caminho possível, e é isso que eu queria deixar assim, de mensagem. Cara, para mim, assim, eu faço psicologia, né, que nem eu falei, eu já estou mais lá para o final da faculdade, então, ainda mais a faculdade, né, sendo meio que de biológicas e humanas, a gente é confrontado, assim, direto, assim, tem questões mesmo, assim, muito pesadas, assim, que são ditas, até um exemplo, porque, na verdade, desde que eu entrei na faculdade, tem a apresentação, né, que todo mundo fala e tal, e aí tem a oportunidade de falar que eu era cristã, e graças a Deus, assim, na minha sala, sei lá, tem mais 5 pessoas cristãs também, então isso foi muito legal. E aí a gente estava num período, mais lá no inicinho, e tinha uma professora que descobriu que a gente era cristã, então ela utilizava, assim, não tinha nada a ver com a matéria, mas ela utilizava toda a aula para falar mal de Deus. Assim. Ela começou a falar que Jesus era feminista, que Jesus amamentava, tipo, paradas assim, surreais, bizarras. E aí, só que a gente começou a ver que o movimento da turma de querer apoiar o que ela estava falando, a gente falou assim, cara, não dá para a gente ficar quieto, porque também, né, tem um limite, a gente tem que ser muito sábio para poder saber quando falar ou não, mas nessa hora a gente teve que falar, aí eu, e graças a Deus por terem essas outras pessoas, a gente conseguiu falar que, tem nada a ver e tal, realmente pregar o evangelho. Só que isso depois gerou pra gente assim, meio que um incômodo, porque a professora começou a tratar a gente meio estranho, a gente começou a ver um comportamento assim, que não era muito legal. Começou até a dar medo assim, em relação à nota, como é que ia ser, porque realmente, sim, ela ficou bolada mesmo, assim, por a gente ter confrontado, de uma maneira assim, super tranquila, mas ela ficou meio bolada e tal, por a gente ter discordado dela. Mas, cara, eu só trouxe isso mesmo, assim, para poder falar, cara, vale a pena, sabe? Vale a pena enfrentar esse medo, questão de nota, porque nota é passageiro. A gente está aqui na Terra de uma maneira passageira, né? A gente vive para realmente viver na eternidade com Jesus. Então, cara, vale a pena, sabe? Vale a pena sofrer esses medos mesmo de nota, de realmente, o professor ficar bolado com a gente, sabe? Não importa, sabe? O que importa realmente é a palavra, a gente realmente seguir Jesus e glorificar Ele. Cara, sinceramente, quando a gente faz isso, assim, o nosso coração sente-se realmente preenchido, sabe? Assim, porque Deus realmente trazendo a confirmação de que, cara, Ele é rei, sabe? Ele é soberano sobre a nossa vida. Então, realmente, sim, só um incentivo, obviamente, de maneira sábia, mas realmente, falando mesmo que vale a pena. Cara, comigo rolou uma situação parecida também um pouco, que era uma aula de... É tipo análise de discurso, era outro nome assim, mas era para analisar texto, né? E a professora separou texto sobre amor. Aí pegou um texto de Clarice Lispector, pegou a música do Renato Russo, se não me engano, e pegou o texto de 2 Coríntios, né, que Paulo fala, ainda que a gente conheça a língua dos anjos, a língua dos homens, se não tiver amor, de nada serei, sabe? E aí a professora falou assim, na aula que vem, a gente vai analisar esses textos, beleza? E eu devorei esse capítulo de 2 Coríntios, assim, como se fosse dar uma pregação sobre, né? E aí eu cheguei na aula, afiadaço. Aí chega a professora e pergunta assim, leu esse primeiro versículo, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, não sei o quê. Aí ela perguntou,
que o autor, né, quis dizer, assim? Eu falei, né, com minha cosmovisão crente, beleza, cristã. Eu falei, pô, Paulo está dizendo, ainda que fosse possível, eu dei uma explicação agora, eu não lembro os detalhes, né, mas tipo assim, ainda que fosse possível que a gente pudesse fazer isso, se a gente não tivesse o amor de Jesus, cara, não ia adiantar de nada. E eu fiquei falando assim, ela simplesmente virou e falou, não tem nada disso escrito no texto. E aí eu fiquei, cara, deu vontade de enfiar minha cara no chão, assim, né, tipo, ela tava com a cosmovisão científica dela, né. E aí, tipo assim, qual que é o ponto com isso? Não é pra gente ter um debate com o professor, de querer ganhar uma discussão, não é isso. Mas, cara, eu tava pronto e eu tava, assim, seguro do que eu acreditava. Então, eu falei o que eu acreditava, o professor não acreditava naquilo, né? Era o exercício da aula, né? Beleza, mas, cara, tentei fazer a minha parte, né? E aí... Mas foi legal, porque no final, quando tava voltando pra casa, a faixa é em Botafogo, né? Caso alguém não saiba, eu voltava pra Niterói com um amigo meu. Eu consegui explicar, eu falei, cara, pô, esse amor que a professora falou, assim, que amor é esse, não sei o que, eu falei, cara, é amor de Jesus, assim, tudo mais, eu consegui falar um pouco, né, para ele sobre Bíblia, sobre Jesus, tudo mais, então, uma oportunidade maneira, então, pô, eu queria encorajar vocês mesmo, assim, como eu falei, não é desafiar, doer lá, não, vou ganhar essa discussão, não é isso, mas estar seguro que vocês creem, sabe, vocês saberem, assim, que vocês acreditam na Bíblia e tudo mais, que, cara, vocês não vão ser abalados com que professor ou alguém discordar e falar qualquer outra visão que eles possam vir a ter, né? Fala. Pô, cara, comigo eu admito que eu não tenho muito tempo de sala de aula assim, né? Porque assim que eu entrei na faculdade começou a pandemia, então não tenho muita experiência assim dentro de sala de aula, mas pelo pouco que eu vi online, assim, cara, é uma coisa que eu observei muito que o feminismo é algo muito evidente, assim, nas conversas, assim, dos professores, principalmente. E, assim, nesse curso tem muita mulher, né? Nessa faculdade tem muita mulher. E muitas mulheres não são cristãs, né? Então, eu acredito que isso daí seja uma coisa que é um prato cheio, assim, para o feminismo entrar, assim, tomar a nossa cabeça mesmo. E, cara, se a gente não tiver com o coração ancorado em Jesus, se a gente tiver dando bobeira, assim, seja em devocional, em oração, qualquer outra disciplina espiritual, cara, é muito mais fácil da gente perder, assim, a nossa vida para uma coisa tão boba, assim, tão idiota, assim. E, cara, a gente tem que prestar mesmo atenção no que a gente escuta e prestar ainda mais atenção na Bíblia, porque, cara, é a única regra de fé e prática que a gente tem. Então, tipo, eu já tive situações assim que a professora estava falando abertamente, a professora dizendo que o homem não presta, que o mundo seria muito melhor se não tivesse homem, enfim, várias outras atrocidades assim. E, cara, a gente precisa estar com certeza com o nosso coração ancorado em Jesus, né, vestindo a armadura de Deus que está em Efésios 6 também. É isso. Obrigado. Por fim, né, mas não menos importante, tem um outro vídeo de Rebeca que a gente vai assistir agora, um testemunho maneiro que ela falou, então bora assistir. Isso tudo me chama muito atenção e eu vou até aplicar isso um pouquinho, assim, pra contar um pouquinho da minha experiência na faculdade pra vocês. Do porquê esses pontos, assim, eu super consegui aplicar pra minha vida. Eu comecei na faculdade em 2020, em setembro, e como já era ano de pandemia, eu comecei online e até hoje eu nunca pisei no campus da minha faculdade. Então eu imagino que são desafios muito diferentes do que o pessoal que tá aí presencialmente comentou, né? Então, por todos eles já terem ido presencialmente para a faculdade. Então, assim, era tudo muito tranquilo, nada era difícil, porque eu não tinha muito contato com as pessoas. Mas aí, em um certo momento, eu entrei na empresa Júnior, que é um núcleo da faculdade, e aí lá eu comecei a ter mais contato com as pessoas que eram da minha turma ou de outros cursos também. E aí que começou a ficar um pouquinho mais difícil, porque as pessoas eram maravilhosas. Eu gosto muito, assim, de cada uma das pessoas que era da minha área. Mas quando a gente não tava falando de empresa júnior, surgiram alguns assuntos como, fulano foi com ciclano, Beltrano fez sexo com não sei quem. E começavam a falar mal das pessoas e era muita murmuração o tempo todo. E, assim, são coisas que é normal de uma pessoa que não conhece Jesus fazer, né? E são os assuntos mesmo. Mas aí entra um ponto muito difícil, né? Porque, assim, até o que o Nicodemos levantou sobre a questão deles não terem amigos na faculdade, né? Daquelas jovens da estatística. É porque, assim, de fato, se você não tem amigos da igreja, vai ser muito mais fácil a gente querer tá ali se adequando, né? O padrão do pessoal da faculdade, porque a gente vai querer se enturmar, porque a gente não tem um grupo de amigos sólidos, né?
Então, isso super mostra mesmo como é importante a gente ter amigos e também essa questão do discipulado. Porque, pô, várias vezes, assim, o meu coração, gente, ele é super pecador também, sabe? Então, vários dos assuntos que eles estavam falando, o meu coração tinha super vontade de falar às vezes. Se alguém fizesse uma coisa que eu não gostasse, poxa, eu super tinha vontade de reclamar ou de falar mal de alguém, assim, sabe? O meu coração era doido. E aí eu, poxa, super sempre conversava com minha discipuladora também, ela já tinha terminado a faculdade, então geralmente os nossos discipuladores são mais velhos que a gente, né, nesse ponto, então ela super podia me ajudar, me dava as experiências dela, assim, né, e tudo que a gente conversava abria muito os meus olhos pra entender que de fato, assim, não valia a pena, cara. Mudar, assim, pecar contra Jesus em um minutinho só, sabe? Só pra me entrosar com as pessoas da faculdade. Então, assim, é muito complicado, mas a gente só consegue mesmo se manter ali firme com uma devocional boa, sabe? E a gente só consegue também uma devocional maneira, assim, se a gente tá em comunhão, sabe? Se a gente tem amigos, se a gente tá numa célula, se a gente tá num discipulado. Porque é o que de fato importa, né? A gente tá lendo a palavra de Deus, porque, assim, gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Se a gente tá a fim de ouvir Deus falar, é só a gente abrir a Bíblia, sabe? Ali é a palavra dele falando pessoalmente com a gente ter uma vida de oração. Porque essas coisas vão fazer a gente ter uma fé profunda e no momento que a gente chegar na faculdade, assim, a gente não vai conseguir negar as coisas de Deus com tanta facilidade, porque, assim, a nossa natureza, ela é totalmente inclinada pro pecado, sabe? Então eu sei que se eu ou qualquer pessoa não tiver cheio do Espírito Santo, a gente, cara, abre mão das paradas de Deus tão fácil, sabe? Então, poxa, por isso que eu queria muito encorajar, assim, vocês, poxa, buscarem um discipulador se vocês não têm, falem com a Dudinha, ela super vai tentar arrumar um rápido pra vocês. Tentem se enturmar com o pessoal da célula, do discipulado, isso faz toda a diferença, assim. E muitas vezes, gente, a gente não vai conseguir de fato criar um vínculo sólido com as pessoas da faculdade, e faz parte. Isso não vai fazer uma falta tão grande no nosso coração se a gente tiver os nossos amigos de verdade aqui que são dentro da igreja, né? E é super importante mesmo a gente estar sendo sal e luz naquele lugar. Até um dos pontos que eu falei com vocês, né, que às vezes eu tinha super vontade de reclamar dos outros e falar mal quando alguém me incomodava, eu tentava ao máximo, assim, antes de me reunir com eles, orar. Então eu falava assim, pô, Deus, não me deixe pegar contra você. E aí até um dia eles comentaram comigo assim, falaram, pô, a gente percebeu que você não gosta muito de falar mal dos outros, né? Eu fiquei assim, falei, caraca, que bizarro. E tipo, eu sei que não foi isso, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou, nossa, crente. Cara, é por causa do Espírito Santo, sabe? Ele que travava minha língua ali naqueles momentos. Então, assim, cara, como mostra mesmo a importância da gente estar totalmente dentro da igreja e das coisas espirituais, de uma devocional legal. Então, assim, eu espero que esse mini testemunho possa ajudar vocês, incentivar também. Se vocês precisarem de ajuda, poxa, tem muita gente aqui que vocês podem contar comigo, com todos os supervisores, todos os líderes, com o Fabrício e Clóvis. Todo mundo já tá passando, já passou por essa fase de faculdade, então a gente consegue te entender claramente. Então, conta pra gente pra orar, pra dar um conselho se você precisar também. A gente tá muito junto, né? E a gente tem certeza que Deus tem um propósito pra você na sua faculdade. Tem certeza que Ele quer que você pregue o evangelho pra muitas pessoas. Muitas pessoas podem conhecer o amor de Jesus através de sua vida, né? Se você pregar e tiver em oração na faculdade. Então se dedica a isso, gente. Tem, cara, total certeza que vai valer super a pena no final. É isso. Cara, irado. Pô, Rebeca foi muito feliz no que ela falou, né, cara? Acho que ela sintetizou muito bem o que a gente quis passar aqui de... Assim, pô, dúvidas, elas vão acontecer, beleza? A gente vai questionar algumas coisas, mas buscando ajuda, a gente vai crescer junto, sim, sabe? Então, pô, pode procurar a mim, a cada um que daqui tá, a Duda, Enzo, Carlos, seu discipulador, seu líder de célula, Fabrício, Clóvis. Se você não tem um discipulado, cara, procura, assim, quanto antes. Ah, a Dudinha tá aqui, por acaso? Tá? Duda? Não? Não, é só comentar, né? Ah, tá lá atrás. Se alguém não souber quem é ela para procurar discipulado, né? Então, acredito todos aqui fazendo discipulado, mas se alguém não tiver, assim, procura. Enfim, mas, pô, era isso, nosso Papo Reto tá chegando ao fim. Infelizmente, torço para ter um terceiro. Muito obrigado por terem vindo, terem falado, assim, que tenha sido uma experiência muito maneira, né? Sim, vou falar. Cara, por acaso, tem alguém que tá na faculdade que não tem esse livro que a gente falou, Cristianismo na Universidade? Se você não tem, você pode levantar sua mão, por favor? Levanta mais, por favor. 2, 3... tem algumas, né? Cara, quando acabar aqui o Papo Reto, pode procurar Camille, que a gente tem alguns livros para dar. Porém, olha só, vai que é o seu caso. Vai ter outro sorteio aqui agora. Nós deixamos 3x embaixo da cadeira de vocês. Então procurem aí, porque vai que vocês vão ganhar agora em primeira mão. Acho que não tá aí não, Enzo. Tá não. Não custava nada tentar, né? Não custa. Tá sim, tá colado com o Durex, né? Então bota a mão aí, tenta sentir. São 3. Se ninguém achar, eu vou ter que contar e não vai ter graça, né? Mas achou? Levanta aí.
Ah, beleza. Então depois procura a Camille que você vai pegar um livro, beleza? Tem mais 2, galera. E se não achar, eu acho. Eu vou falar se tá quente, se tá frio. Ó, um tá por aqui. Aí, ó, achou. Já achou já? Os 3. Quem foi? Levanta uma mão que eu não vi. Tá aqui, né? Beleza. Então, pode procurar a Camille no final que eles vão ganhar já em primeira mão. E pros demais, assim, eu não sei se tem livro para todo mundo agora, mas vocês certamente vão ganhar. A gente vai dar esse livro para vocês aí. Vale muito a leitura. Enfim, galera, vamos lá para encerrar. Então, se vocês puderem ficar em pé para a gente só terminar aqui agora. Espero, que vocês tenham gostado muito, assim, e que a gente tenha um terceiro papo reto, que se Deus quiser vai ser muito maneiro. Valeu? Beleza, vamos lá para encerrar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, sabe? Muito obrigado que a gente pode ter um momento de prestar culto, de estar em comunhão, sabe? De falar sobre o Senhor, sua palavra. A gente tem, a reunião de oração, a gente tem o culto, a gente tem atividades como essa que agora, sabe? Papo reto. E é tudo para o Senhor, sabe? Então, muito obrigado mesmo por esse privilégio, porque eu creio que o Senhor está aqui conosco, porque eu creio que o Senhor trouxe cada um, ninguém está aqui à toa, ninguém está aqui ouvindo palavras, sabe? Ao acaso, assim, é tudo da tua obra, pelo menos eu creio nisso, Jesus. Então, continua trabalhando no nosso coração, continua nos preparando, assim, para nós sermos mesmo alunos zelosos, alunos, assim, que a gente seja crente e aluno, sabe? Não aluno e crente, pode parecer bobo, mas, em todo lugar que a gente estiver, a gente é filho amado, assim, sabe? Isso não está em segundo plano. Então, queria muito agradecer por isso, sabe? Te pedir, assim, que o Senhor continue trabalhando aos nossos corações, a cada up, a cada reunião, a cada atividade diferente que a gente fizesse, seja tudo para tomar uma glória e louvor, Jesus, que o Senhor continue sendo o único Deus a ser exaltado, a ser engrandecido, Jesus. E, muito obrigado mesmo por esse momento, sabe? Muito obrigado porque eu creio que o Senhor esteve conosco, nos conduziu, nos abençoou, falou com cada um. E eu te agradeço no teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, galera. Valeu, Deus.